Segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje nós vamos retomar nosso curso. Nós vamos começar a unidade 4. Lá na página 118, vocês vão encontrar a unidade 4, animais triblásticos e celomados protostomados, ou seja, animais com endoderme, mesoderme e ectoderme na fase embrionária, celoma verdadeiro e protostomados, ou seja, blastóporo originando a boca. E da unidade 4, nós vamos iniciar pelo capítulo 7. Desses animais citados, nós vamos falar dos anelídeos, ou seja, vamos tratar do filo Annelida, página 118. Pois bem, o filo Annelida é composto de animais segmentados, também chamados de vermes porque eles são moles, tá? Mas não porque sejam parasitas, apesar do que alguns são. Mas são segmentados, ou seja, a estrutura corporal dele tem segmentos. Os representantes principais são as minhocas, as sanguessugas e os poliquetas. Tá aqui as características: triblásticos, celomados verdadeiros, protostômios e tem simetria bilateral. Vocês ainda lembram da simetria bilateral? Lado esquerdo, lado direito. O corpo segmentado, ou seja, metâmeros. E muitas inovações biológicas. Nós vamos já falar delas. As 3 classes dos anelídeos: poliqueta, oligoqueta e irudíneos, ou aquetes. Essa classificação se dá de acordo com a quantidade de cerdas. Vamos ver. Os poliquetas têm muitas cerdas. Temos como exemplo a Nereida. Os oligoquetas, poucas cerdas. Está aqui o representante dos oligoquetas, as minhocas. E os aquetas, ou irudíneos, que não têm cerdas de jeito nenhum, nem muito, nem pouco, os principais representantes, sanguessugas. Está aqui algumas fotografias de poliquetas. Fotografias de poliquetas. Eles são exclusivamente marinhos, tá? Com muitas cerdas. Bem, quanto aos oligoquetas, a gente vai detalhar um pouquinho mais. Por quê? São mais de 3.000 espécies, são terrestres de água doce, minoria parasita e apresentam cerdas. Poucas, mas apresentam cerdas. Está aqui fotografias de oligoquetas, a conhecida minhoca, tá? Pequena ou grande. A gente vai já falar dessa grande também. Os irudíneos não possuem cerdas, por isso que são aquetas. Podem ser parasitas. Por que desse parasitismo? Porque eles têm a capacidade de sugar sangue. No entanto, no manejo controlado, eles são até terapêuticos, ou seja, eles diminuem ou eliminam hematomas. Tanto é que nessa fotografia você vê aqui alguns irudíneos sobre a superfície do pé de uma pessoa. No caso aqui, eles sugando sangue, sugando talvez uma região de hematoma, com aplicação terapêutica controlada, tá? Vantagens dos anelídeos em relação aos nematódeos, ou seja, aquele filo anterior que nós estudamos na aula passada. Os anelídeos têm um celoma verdadeiro, apresentam metameria, têm um sistema nervoso mais complexo, apresentam visão e alguns têm sistema respiratório e circulatório também. Sistema digestório. Eles têm boca, têm probóscide, têm faringe, esôfago, papo, moela, intestino, reto e ânus. Tá? É um sistema digestório que já era completo nos nematódeos, continua nos anelídeos com estruturas específicas para algumas funções. Ou seja, é um sistema digestório mais desenvolvido. Está aqui um desenho no qual a gente vê a região da boca, após a faringe, o esôfago, papo, moela e o intestino
terminando ali no ânus. Sistema respiratório. Nos oliquetos e iludinos, ou seja, nas minhocas e sanguessugas, não há um sistema respiratório, é ausente. A respiração deles se dá por via cutânea, através da pele, por difusão indireta. Já nos poliquetos, que vivem em ambiente aquático, eles têm um sistema respiratório branquial. Tá? A circulação dos anelídeos é uma circulação fechada, ou seja, o líquido circulante, o sangue nos anelídeos circula completamente por dentro de vasos sanguíneos. Eles não saem dos vasos sanguíneos. Por isso é dita como circulação fechada. Tem um vaso dorsal, um vaso ventral, tem alguns corações que se movem em movimentos ameboides e o pigmento respiratório, na maioria, é hemoglobina. Está aqui o vaso dorsal, o vaso ventral e os corações, tá? Que aí eles vão se continuando ao longo do corpo do animal. O sistema circulatório é o mais complexo até o momento, fechado. Vasos sanguíneos com paredes musculares e arcos aórticos para impulsionar o sangue. A excreção dos anelídeos. Ela, nos anelídeos aquáticos, poliquetos, o material excretado é amônia. Nos anelídeos terrestres, iludinos ou oligoquetos, é a ureia, que é menos tóxica do que a amônia. A excreção se dá por nefrídeos. O sistema nervoso dos anelídeos começa a apresentar um certo desenvolvimento. Tem gânglios cerebroides, cordões nervosos ventrais, gânglios laterais. Está aqui os gânglios cerebroides, o cordão nervoso ventral, tá? E alguns gânglios localizados. Sistema sensorial, ele tem órgãos táteis, tem papilas gustativas, células fotorreceptores que percebem a luz, olhos com lentes e estatocitos, para alguns. Reprodução. No caso dos oligoquetos e iludinos, eles são monóicos, ou seja, o mesmo indivíduo apresenta sistema reprodutor masculino e feminino. Nos poliquetos, eles são dioicos, com desenvolvimento indireto, ou seja, antes de se transformar em indivíduo, ele passa pela fase de larva. Está aqui, no caso, a reprodução, um exemplo de reprodução nas minhocas. As minhocas são monóicos, eles têm, no mesmo indivíduo, há o sistema reprodutor masculino e feminino, ou seja, ele produz gametas e óvulos. No entanto, como se dá a fecundação? Eles emparelham um ao lado do outro e trocam espermatozoides, tá? Por exemplo, esse de cima troca espermatozoides com o de baixo e o de baixo doa espermatozoides para o de cima. Há a formação de um casulo e nesse casulo são liberados óvulos. Esse casulo se desloca até a região onde tem espermatozoides e ali ocorre a fecundação. Logo após, esse casulo é liberado com os óvulos fecundados e ali novas minhocas vão se desenvolver. Está aqui uma fotografia de duas minhocas trocando gametas. Tá? Daqui a gente vê o casulo, onde vão ser depositados os óvulos. E aí depois ele vai se deslocar até a região onde estão os espermatozoides para ocorrer a fecundação. Do outro ali o casulo também, ó. E depois ele vai se deslocar até a região onde estão os espermatozoides para ocorrer a fecundação. Nos poliquetos, a reprodução é assexuada ou sexuada. Na sexuada, pelo fato de serem dioicos, os gametas são lançados na água. E aí a fecundação vai ser externa. O desenvolvimento é indireto. Por quê? Porque tem a formação de larvas. A importância dos anelídeos. Eles têm uma importância quanto à adubação do solo. Hoje em dia, o humus de minhoca,
ele é muito valorizado e já bastante testado, bastante eficiente no desenvolvimento vegetal. Outra importância é na formação, na aeração do solo, por conta dos túneis que eles vão formando por conta do deslocamento. Para algumas situações serve para alimentação, na pesca, para medicina, no caso das sanguessugas, com aplicação terapêutica controlada e até indicadores de poluição. O habitat, no caso das minhocas comuns, aquelas de 12 a 30 centímetros, são galerias subterrâneas no solo. Os minhocussus também. Minhocussus são minhocas grandes que chegam até a 4 metros de comprimento. Tá? Ambiente terrestre também, galerias subterrâneas. E tem as minhocas de água doce, que são pequenas, quase microscópicas, a 1 ou 2 milímetros de tamanho. Bom, desse capítulo, Filanelida, nós temos algumas atividades nas páginas 128 e 129, e vocês vão responder até a quinta questão. Nós vamos ter um momento para estar corrigindo e discutindo essas questões. Logo mais. Tá ok? Até daqui a pouco. Tchau.